O Espírito Santo está ganhando espaço no mapa da inovação brasileira. O estado é o quarto do país que mais captou recursos para projetos de inovação. O resultado mostra que empresas capixabas estão encontrando cada vez mais caminhos para transformar ideias em negócios. E inovação não acontece apenas nos grandes centros de tecnologia, não. Ela pode nascer de algo simples, quanto uma casca de banana. É o caso de uma startup capixaba que encontrou nessa matéria-prima uma possibilidade para criar produtos de beleza e transformar aquilo que seria descartado em oportunidade. Hoje, no Ponto de Vista, vamos entender o que está por trás desse crescimento e o que o Espírito Santo precisa fazer para transformar mais ideias inovadoras em empresas, empregos e novos negócios. No estúdio com a gente hoje, Flávio Aguilar, especialista em inovação, e Carla Feu, fundadora de startup de produtos de beleza com casca de banana. Tudo bem? Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Vamos, então, deixa eu começar primeiro aqui com o Flávio, Carla, você me dá licença, mas assim, o Espírito Santo está aparecendo aí, né, Flávio, como o quarto estado brasileiro que mais captou recursos para inovação. Então, o que esse número está revelando aí sobre o ambiente de negócios daqui do nosso estado? Legal, Flávia. O bacana desse índice, né, desse indicador do ranking, no final das contas, é que mostra que o Espírito Santo tem se organizado ultimamente para poder acessar o recurso. Se a gente olha um pouco mais longa essa distribuição do recurso para a inovação, e a gente está falando de uma linha muito específica aqui, tá, Flávio? Esse é um estudo que a Bibottom fez nos últimos meses. A gente está estudando como tem sido distribuído o recurso para a inovação de uma linha da FINEP, que é uma instituição federal, e chama FINEP Novacred essa linha. Quando a gente olha, o Espírito Santo está em quarto lugar, logo atrás dos estados do Sul, os 3 estados do Sul, e a gente fica nesse ranking per capita. É importante fazer esse recorte, porque se a gente for olhar em números totais, o Espírito Santo ainda fica atrás, a gente fica na 7ª posição, portanto, o último aqui do Sudeste, mas que per capita... que ainda assim é uma colocação muito boa a nível de Brasil. Sem dúvida, quando a gente olha todos os 27 estados, né? Mas quando a gente faz per capita, porque é uma ponderação importante de se fazer, claro, a gente acaba ficando numa posição ainda melhor, ganhando inclusive, né, estando à frente de estados mais consolidados aqui do Sudeste. Então, eu acho que mostra que a gente está se organizando, talvez não estamos numa posição ainda mais atraente, como primeiro, segundo e terceiro lugar, porque demoramos para começar a difundir isso aqui no estado, tá? O Espírito Santo tinha poucas instituições que distribuíam esse recurso, porque a FINEP é federal, mas ela distribui localmente via bancos homologados. Recentemente entraram outros bancos para poder fazer a distribuição desse recurso, o que capilarizou a distribuição, mas isso é recente. Se a gente olha para um estado que está no primeiro do ranking, que é Santa Catarina, ele distribui 7 vezes mais que o Espírito Santo, sem nenhum motivo aparente, né? Se a gente divide isso por empresa, né, per capita empresa, isso cai para 3 vezes, mas ainda é algo muito significativo. É uma diferença muito grande para estados tão pujantes quanto um quanto o outro. E acho que a explicação mais óbvia é: demoramos para começar, mas a gente está bem acelerado nesse processo e a Bibottom tem cada vez mais apostado nesse caminho. E são recursos públicos, privados, a mistura dos dois, como é que é isso? No mercado tem de tudo, tá? A gente fez o recorte do FINEP, que é uma instituição federal, então recurso público, sim. Tá? Ele se distribui de 2 formas, seja crédito, que é um empréstimo com taxas muito baixas, né, que numa Selic hoje que a gente está, o Copom acabou de baixar para 14%, a gente está falando de taxa de juros dessas linhas que começam com 4%, 3%, chegam até no máximo 6% ao ano, mais TR, que é uma taxa de indexação, chama taxa referencial, chega uma taxa efetiva de 8% ao ano. Então, você está pegando a um valor, você está captando o recurso a um valor muito mais baixo do que a taxa de juros média do mercado, ou taxa de juros básica. E a gente tem outro cenário que são as subvenções, dinheiro de graça. O empresário não sabe e é desconfiado quando a gente fala sobre isso. Mas existe muito dinheiro de graça no Brasil, principalmente no Espírito Santo. Existe uma instituição que todos os estados têm, que são as FAP, as Fundações de Amparo à Pesquisa. A do Espírito Santo chama FAPES, mas tem a FAPEMIG em Minas, tem a FAPESP em São Paulo. A FAPES, mais uma vez, é a instituição que mais distribui recursos per capita no Brasil inteiro, tá? Inclusive, o projeto da Carla é apoiado pela própria FAPES. Então, a gente também tem muito dinheiro de graça aqui no estado. Tem um edital aberto nesse momento, só para dar ideia de volume, tá, Flávia? Tem um edital aberto nesse momento que pode apoiar projetos com até R$ 1.950.000
em dinheiro de graça. Olha aí, a dica boa, você já pega logo essa informação, porque falta, na verdade, conhecimento das pessoas, né? Isso aí. Para adquirirem esses recursos, enquanto você está falando, tem aí disponível, né? Não falta dinheiro. E também acho que não falta projeto. Se eu for conversar, e já conversei com muitos empresários, todos têm um projeto. Mas o que faz uma empresa, por exemplo, conseguir captar de fato esses recursos? Basta uma boa ideia? Mais ou menos, né? É? Porque vou tentar dar uma aulinha rápida aqui, mas sem tomar muito tempo. A diferença entre subvenção e crédito está na concorrência. Todo edital de subvenção, ou seja, do dinheiro de graça, requer que o teu projeto receba uma nota de avaliadores. Não importa qual instituição que está desenvolvendo esse edital, funciona assim. Então alguém, né, uma banca vai avaliar o teu projeto e vai dar uma nota de acordo aos critérios daquele edital. Então é claro que aqui os projetos que mais chamarem atenção ou que tiverem mais relação com o edital vão receber a melhor nota e vão captar o recurso. Então aqui sim, quando a gente fala de projeto de subvenção, provavelmente está falando de projetos um pouco mais inovadores, com uma densidade de inovação maior, tá? De acordo com cada edital. No crédito, e acho que aqui é bem bacana da gente falar para o empresário tradicional, no crédito não há competição. No crédito, você vai conseguir acessar uma linha com aquela taxa de juros que eu falei, com carência estendida de 24 meses, um prazo total para quitação de 96 meses, então você tem um prazo de amortização de 72, independente se o seu projeto é o mais legal, se ele é o melhor. Basta que seja um projeto que te torne mais competitivo, que introduza no teu negócio algo que, sem ele, o seu negócio está ficando para trás no mercado. Tá? Então, aqui sim, você consegue ter projetos mais incrementais. Tá? E aí, para qualquer empresário serve. Para qualquer empresa. Não tem uma empresa com quem a gente conversa que sinaliza: não, ano que vem eu não pretendo fazer nenhum tipo de adequação no meu processo, não pretendo fazer nenhum tipo de introdução de produto. Não existe isso. O empresário, ele quer fazer. Ele só não sabia que esse tipo de dinheiro podia ser usado para isso. Então, já que a gente está falando, né, que inovação é transformar uma ideia em algo que gere valor, né? Aí agora vamos finalmente, né, Carla, te receber aqui, te introduzir nessa história. Conta aí, você tem um exemplo bastante concreto disso. Você pegou uma matéria-prima de um produto que seria descartado e transformou isso, então, né, em produtos de beleza. Conta pra gente como é que tudo começou. A gente até trouxe, né, a fibra da banana. Então, o que a gente faz? A gente transforma o tronco da banana, que antes era descartado, em celulose, em nanocelulose. O que é isso? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente conta, as pessoas ficam na dúvida, por isso que eu gosto de exemplificar. A banana, ela só dá uma vez. Então, a bananeira, ela só dá um cacho e depois o produtor, ele tem que cortar aquele tronco da bananeira para o próprio manejo da produção. Ele tem que cortar para nascer um outro tronco e nascer um novo cacho. E aí, a proporção de toneladas de resíduos que é gerado é gigantesca, são toneladas e toneladas. E um exemplo próprio, porque o meu sogro é produtor rural, por exemplo, um tronco tem 50 quilos. O cacho da banana tem em torno ali de uns 30 quilos. Lá para ele vender o cacho da banana, 30 quilos de banana sai por R$15. Nossa. Lá, na roça. Então, tipo assim, um cacho é R$15. Aqui a gente não compra por menos de R$10 o quilo da banana. Sim. Então, a gente falou assim, não, vamos dar uma revalorada no trabalho do produtor rural com ciência. Eu sou doutora em Química, tive passagens nos Estados Unidos, na Dinamarca, fiz o meu mestrado, meu pós-doutorado, assim, vamos pegar esse conhecimento agregado e vamos transformar em tecnologia. Então, eu, em conjunto com a minha sócia, a gente desenvolveu uma tecnologia que foi depositada patente, que a gente transforma esses resíduos, esses passivos da bananeira, não é da banana, então é o que sobra da produção que antes não tinha valor comercial, que era adubo orgânico, mas se não manejado corretamente pode até ser vetor de doenças, por exemplo, a febre da urupu, que lá no sul era uma coisa bem problemática, o mosquitinho ficava dentro dos buraquinhos do tronco da banana. Então a gente tira esse passivo do meio ambiente e transforma ele em um gel de celulose, que é aquele ali. É esse aqui? Isso, esse é o Green Silk BK, que é o nosso produto, é a nanocelulose em suspensão. Certo. O que ele vai fazer nos nossos cosméticos? Ele vai dar a textura aveludada. Vamos testar já aqui no ar. Eu trouxe para você. Obrigada. E aí depois você temos mais aqui, né? Isso. E aí depois você vai explicar um pouquinho de cada um deles. Vou falar.
Inclusive, por conta dessa tecnologia e da mistura de outros ingredientes, porque o Green 5BK, o que ele faz? Ele dá a textura dos nossos cosméticos. Então, você vai ver que você vai passar e vai sentir como se fosse água passando na sua pele, não aquele creme pegajoso que demora para secar. Então, ele faz isso nos nossos cosméticos e a gente aplicou em tudo. E a gente, em junho agora, a gente ganhou esse troféu, que a gente é o terceiro melhor cosmético do Brasil na categoria sustentabilidade do Clean Beauty. Que incrível. Em quanto tempo você já está com um projeto? Com o projeto em prática, no caso, em ação? Ou desde lá de trás? Vamos no comecinho. Já tem quanto tempo a história toda? A história toda começou lá em 2022, quando a gente montou o CNPJ. Então, 10 de outubro a gente montou o CNPJ, a gente estava dentro de uma universidade. E aí a gente começou a empresa através da subvenção que o Flávio contou, né? Então, muito pouco tempo para já estar conquistando o prêmio, não é, Flávio? Mas com esse histórico de passar esse tanto de país que ela teve. Tinha que ter tinha que valer para alguma coisa. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então, tipo assim, tem uma longa história e não é pouco tempo pela minha formação, né? Mas aí, resumindo a história, em outubro de 2022 a gente montou o CNPJ, mas a gente começou de fato a trabalhar em 2023 com o Projeto Centelha, que é um projeto de subvenção da FAPES. Então a gente tinha uma ideia, um sonho e nada mais. Então, a gente tinha um sonho e nada mais. Mas sonho, já é um ótimo começo. E a ideia onde tudo surge. E a ideia rascunhada no papel. Então, a gente submeteu a ideia do processo. Eu nunca nem tinha feito experimento. Mas a gente sabia, apoiado nos projetos, nos artigos científicos que a gente estudou, que era possível. Mas deixa eu só te interromper, que eu fico imaginando assim. Ela contou que a experiência com o sogro. Mas você está no meio da conversa. Vamos imaginar que de onde surgem as ideias, né? Você estava ali conversando e tal, e daqui a pouco você começou a pensar, sogro, mas o que você faz com isso? Que foi assim? Como é que dá? Mais ou menos. Porque ela fala que tem embasamento, eu tirei e tal, mas eu fico imaginando você conversando e olhando a cabeça aqui, ó. Com seus conhecimentos de química, sua formação. Como que funcionou a cabeça nesse momento? Eu tinha acabado de voltar do pós-doutorado, né? Eu fiz a graduação aqui no Espírito Santo, aí eu fui para São Paulo fazer o mestrado, doutorado, aí tive a oportunidade de ir para fora do país durante o doutorado, fui para Dinamarca um ano, voltei, quis fazer um pós-doc que eu queria me especializar ainda mais, né? Quem faz doutorado, isso é bom falar pro povo, ninguém faz doutorado para montar uma empresa, né? Todo mundo faz doutorado para ser professor universitário. E nunca ninguém tinha me falado que você poderia se tornar um empresário a partir de pesquisas científicas. Até eu estar lá na Unicamp, no pós-doc, e eu ouvi uma palestra do professor Rochel Lago, que é um professor de Minas Gerais, que ele falou que é possível sim empreender de pesquisa científica. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas isso eu estava em 2018, eu estava com a passagem marcada para ficar um estágio de um ano em São Diego, na Califórnia, do meu pós-doutorado. Fui, voltei. Nisso que eu voltei, engravidei. Aí eu voltei para o Espírito Santo, porque o meu marido, ele é concursado aqui. E aí nisso abriu o concurso para o IFES de Vila Velha. Aí eu me tornei professora substituta. Quando eu terminei o contrato em 2021, eu prestei o concurso para a UFES. E lá tinha que ter um projeto de carreira para você desenvolver, porque ser professor universitário não é só você prestar uma prova e passar no concurso. Uma das etapas do concurso é você fazer um projeto de carreira. E aí eu pensando o que poderia fazer para aquela região lá de Alegre, né, que era da onde que era a vaga. Assim, não, em Alegre tem muito café, em Alegre tem laranja, né, vamos fazer... E em Alegre também tem banana ali, aquela região de Conha, né? O que a gente pode fazer com aquilo? E aí eu comecei a ficar pensando o que eu poderia fazer para agregar, né, o departamento. E daí surgiu essa ideia, conversando com o meu sogro, que o tanto de resíduo que é desperdiçado. Estima-se que mais ou menos metade dos resíduos alimentares, durante toda a cadeia de processamento, desde o produtor rural até a gente, metade é jogado fora. Olha, é um número muito grande. É muito grande, que é assustador, que é um contraponto com milhares de pessoas que ainda passam fome no nosso país e fora do nosso país. Então, e muito disso é perdas pós-colheita, né, depois que colhe. Então, a gente foi tentar pensar em um projeto que a gente diminuía essas perdas pós-colheita. E aí que eu fui entender que a banana, que o Brasil é um dos maiores produtores de banana, a gente só reaproveita a fruta. Todo o resto é jogado fora. É descartado. Então, e ali é uma fonte, os artigos científicos já indicaram que ali era uma fonte muito grande de celulose. Então, vamos
mas vamos fazer qualquer celulose. Celulose é a mesma celulose do papel, gente. Só que a não celulose, ela tá mais fininha que um fio de cabelo. Então ela tá muito pequenininha. Nisso, ela não fica a consistência de um papel, ela fica uma consistência de um gel. E esse gel, ele é umectante, ele consegue absorver a água do meio ambiente e passar para nossa pele. Por isso que ele dá uma sensorial muito agradável dos nossos produtos. E daí a conversa foi assim: oi, sogro, tudo bem? Me fala aí, quanto que você preciso paga? Criar um projeto. Eu preciso criar um projeto para eu submeter como professora. E aí eu queria entender aqui o problema, os seus problemas, que é o problema de todos os produtores daquela região, que ele fica lá em Vargem Alta. E aí surgiu a ideia do projeto assim. Escrevi, passei no concurso, só que eu não fui chamada. E aí, como que eu não fui chamada, eu resolvi pegar um pedaço do meu projeto e aplicar numa pesquisa de pós-doutorado aqui na UFES. Numa outra vertente, porque eu estava guardando esse negócio da banana para a empresa, né, que eu já tá lá na UFES, eu submeti para... Com o tino de empreendedora ali ligado. Lá eu submeti para laranja, né, fazer resíduos de laranja, mas a banana estava ali e nisso eu encontrei minha sócia, que é mais doida que eu, né, que ela aceitou as minhas ideias e a gente montou. E a gente submeteu o projeto Centelha só com a ideia rascunhada no papel. E aí a gente ganhou nisso que a gente ganhou Centelha. A gente, na época, foi em torno de 60 mil que a gente captou e depois a gente conseguiu o NIS. E aí a gente foi comprando os equipamentos, foi contratando pessoas para ajudar a gente. E daí surgiu em 2023 que, de fato, a gente começou. E a gente, logo no comecinho, a gente teve a B-Button como a pré-aceleradora nossa. Foi aí, então, que entrou o Flávio na jogada. A primeira relação Posso, nossa então, foi... A história tá boa, posso dar só uma pausazinha? Claro. Porque a gente precisa dar aquela respirada, mas eu tô curiosa e quero saber ainda muito mais justamente desse link das startups para você como empresa captadora de recursos. Mas a gente vai dar aquela respirada rapidinho. Tá você bom. não saia daí que tem muita história. A gente volta em um minutinho só. Ponto de Vista está de volta e assim como você, eu também estou curiosa para saber o desenrolar dessa história toda. Então vamos lá, Carla, que eu te interrompi, né, na sua história. Foi daí então que surgiu a ideia de montar uma startup, é isso? Isso. Deixa eu só aproveitar a oportunidade, que a gente também fala muito sobre isso e eu queria explicar o que de fato é uma startup. Qual a diferença da gente falar startup para uma empresa normal? No meu ponto de vista, vem do inglês mesmo, do start, né? Uma empresa que está começando, que tem possibilidade de crescimento. Então, igual a nossa, a gente começou de uma ideia e aí a gente chegou num produto e agora esse produto é escalável, né? Me corrija se eu estiver errada. Não, eu acho que não tem correção. Você começou respondendo do jeito certo, no seu ponto de vista. Isso. Porque se você perguntar para 10 pessoas que estão no mercado de inovação o que é startup, as 10 vão ter um ponto de vista diferente. Então, mais uma vez, eu acho que o nosso papel é sempre simplificar. Isso. Então, infelizmente, cada nicho de mercado tem os seus jargões, né? Então, a inovação é um que traz um monte. E a startup, para a gente, é uma empresa que está começando, perto do que a Carla comentou, mas que busca, no seu desenvolver de negócio, conseguir encontrar uma escala. E o que é essa escala? É um momento onde um negócio ele cresce. E normalmente quando um negócio tradicional cresce, o custo desse negócio cresce junto, porque para ele crescer ele tem que crescer a operação como um todo. Isso, investimentos. O conceito mais difundido de startup é que em algum momento desse negócio da startup, a curva da receita continue crescendo e a de custos se estabilize ou até caia. Tá? Por quê? Porque ela introduziu tecnologia no processo. Então, basicamente é isso que talvez diferenciasse. Mas para mim é uma empresa nascente com intenção de crescer rápido e talvez introduzir tecnologia no processo para poder dar mais escala. Certo. E aí veio então a luz de procurar alguém para ajudar a captar esses recursos. Isso, porque assim, igual eu falei, né? Eu sou pesquisadora e não era empresária. E aí são vários termos, vários jargões que a gente tinha que escrever nos projetos, a gente pesquisava, né, já está acostumado a pesquisar, falar, só que a aceleração e a incubação, ela nos ajuda nesse processo de entender o que é uma empresa. E aí a gente começou a pré-aceleração lá na B-Button e a gente está no processo de aceleração, a gente não largou eles ainda. Já estamos no segundo. A gente já está no segundo leva. E lá que a gente começou a entender o que é um valuation de um negócio, são vários termos técnicos. Então, nos capacitou o lado empresarial, né? De entender o outro lado da moeda, como funciona o negócio em si. Então, na verdade, pelo que ela falou aí, essa oportunidade de você captar recursos para novos investimentos não é só
não tem a validação de uma vez só, ela pode entrar com essa solicitação várias vezes. Perfeito. Exatamente. Cada edital tem uma regra, tá? Certo. Tem edital que proíbe você de participar se você já tiver acessado algum outro recurso. Ok. Tem edital que, na verdade, pede que você já tenha tido acesso a algum outro recurso para poder participar daquele. Então, cada edital tem uma regra. Mas o legal aqui do ponto que a Carla trouxe é que a Bibutton, além dessa frente de apoio à captação de recursos, que hoje é o braço mais evidente da Bibutton, porque a gente tem buscado falar sobre isso para desmistificar o tema, a gente também tem um braço de aceleração de startups. A gente acelerou mais de 500 startups pelo Brasil, muitas delas aqui do estado. E aí a Carla já participou de duas frentes diferentes dessas acelerações. Uma que foi em parceria com o Sebrae, chamava Habitats, né? Inova Serra. Que foi no âmbito do Inova Serra. E agora ela está num outro edital que ela captou, que chama Tecnova 3. Captou em torno de R$500 mil. 51 projetos do estado foram apoiados com esse recurso. O dela foi um deles. E essas empresas que foram apoiadas tinham uma obrigação de contratar uma aceleradora. E das 51, 22 contrataram a Bibutton para ser essa parceira de aceleração. Então a gente também tem essa relação. Muito bom. E agora, qual que é o impacto disso na economia? Né? Mais recursos em inovação significa necessariamente mais empregos, mais empresas competitivas? Eu acho que, para além disso, é riqueza intelectual para o mercado, porque a gente gerou 2 patentes a gente depositou 2 patentes desse processo de transformação de nanocelulose a partir dos resíduos da bananeira, né, dos ingredientes cosméticos, e um outro edital que a gente participou, que é um supressor de poeira natural, que também foi depositado patente. Então, tem riqueza econômica, porque a gente está gerando empregos, e também riqueza intelectual, quando você consegue desenvolver tecnologia a partir de resíduos, né? A gente apareceu em algumas matérias nacionais a respeito disso, né? Que a gente olhou para um resíduo que todo mundo vê todo dia e ninguém fazia nada. Porque envolve também a questão ambiental, né? Exatamente. Que a gente também tanto preza, né? Fala tanto de sustentabilidade. Perfeito. Então vamos falar agora um pouquinho mais do seu produto. A gente começou a falar e mostrar aqui, né? O óleo. Então, são quantos produtos desenvolvidos até hoje? Hoje a gente tem 5 produtos. Certo. Eu trouxe aqui 3 deles, porque o esfoliante, que é o premiado, ele é feito a partir da fibra da bananeira e de cascas de arroz. Então, ele é um esfoliante que ele não tem microplástico. Ele é feito do resíduo de arroz também, de um upcycling, que a gente chama. E aí ele tem uma textura muito aveludada e ele consegue hidratar enquanto ele faz. Então, uma rotina de 3 passos. E que prêmio, então, é esse? Fala pra gente aqui. Esse é o Wellness Awards 2026, que é o Clean Beauty Award, que ele fala sobre... É um prêmio muito famoso, assim. A gente ficou... Só de estar naquela lista, a gente disse, meu Deus, eu tô concorrendo com empresas de 20 anos de mercado. E por isso que eu falei... tá vendo? Quando eu falei que é pouco tempo, não é tipo desmerecendo, porque quem tá ali na estrada sabe que 3 anos já é considerado muito tempo, 4 anos, 5 anos, mas para você ser premiada e com, né, uma concorrência tão grande... E com 8 meses de marca, porque a Ingrediente, que é a Bichemi, nossa marca de química, é a Bichemi, que é do ingrediente cosmético. Só que a Muslin nasceu há 8 meses atrás, o site saiu em outubro do ano passado. Então, com 8 meses de marca, ter ganhado um prêmio de amplitude nacional que nem esse, assim, foi... A aceleração funcionou, né? Foi um êxtase pra gente, porque a gente concorreu com marcas muito consolidadas e a gente ganhou. Então, assim, é um reconhecimento do nosso trabalho, do nosso compromisso, tanto com a ciência, com os produtores rurais. E isso que eu ia perguntar também, assim, você acha que ainda tem, que as pessoas ainda olham de repente para um produto com aquela coisa de, mas eu vou usar um produto, né, produzido com restos Mas, com assim, esse tipo de matéria-prima? Você acha que ainda existe esse olhar? Não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que hoje as consumidoras valorizam mais, estão né? buscando produtos mais naturais, que elas sabem da procedência, de onde que tá. Então, eu acho que essa beleza limpa, o Clean Beauty, ele tá em ascensão, na verdade, né? As pessoas querem saber da onde que são os ingredientes que elas estão utilizando. Maravilhoso, gente. Olha, muito bom. Então, para a gente dar uma fechada, assim, né? Eu acho que falta, então, para o Espírito Santo crescer ainda mais é ter conhecimento, né? Perfeito. Desses recursos, que é o nosso papel aqui, a gente tentar difundir cada vez mais. Quero desde já parabenizar imensamente e vou conhecer agora, tá? Na pele, literalmente. Parabéns, que venham muito mais ideias inovadoras e ação. Que bacana, né? Que você encontrou também alguém
nesse processo de aceleração, que juntou forças para conquistar. Eles foram essenciais. Para todas essas conquistas, parabéns. Então, para a gente fechar, se o Estado já está aí, então, entre esses que mais captam recursos para inovação, né? Qual que deveria ser o próximo passo para transformar esse dinheiro em resultados ainda maiores? Notas, tá acabando? Tem muita coisa e está acabando, o tempo é curto, podia falar muito mais. É uma resposta profunda. Eu acho que o principal é o empresário, porque é um empresário de verdade, ele não fica olhando para fora, resmungando do mundo e colocando a culpa nos outros. Ele olha para si, entende o problema que ele precisa resolver e por si só busca esse caminho. Então acho que se esse empresário, que é o 90% do nosso empresário, não só do Espírito Santo, mas do Brasil todo, se esse empresário entender que o recurso é para ele, que tem recurso barato ou de graça para ele poder alavancar o negócio dele, eu acho que é o primeiro passo. Depois existem outras estruturas institucionais que precisam ser trabalhadas, mais bancos distribuindo, o governo apoiando isso mais fortemente, mas o empresário comprando para si o compromisso de inovar no tradicional, eu acho que a gente já dá um bom primeiro passo. Maravilhoso. Obrigada, viu, gente, mais uma vez aí pela participação de vocês. Lembrando que é isso, não é só startup, as empresas tradicionais também, o que for novidade para o seu negócio, não é isso? Que vise ampliar ainda mais, tá nessa linha, nessa possibilidade aí. Isso aí. Gente, obrigada, tá, mais uma vez. E é isso, né, gente? O Espírito Santo provando que inovação não tem tamanho e brota até de onde menos se espera. Porque se uma casca de banana vira beleza e negócio, o futuro capixaba, então, já começou. Continue transformando suas ideias aqui com a gente no Ponto de Vista. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.